João permaneceu lá na cruz quando Jesus estava sendo crucificado. E aí vamos parar e vamos prestar atenção numa coisa. Me respondam. O único apóstolo que não foi martirizado. Foi martirizado, mas não morreu. Quem foi? Quem foi o apóstolo que morreu de velhice? Que não estava preocupado com a sua vida? A resposta é João. A resposta é João. João foi o que não correu. Os outros foram tudo mortos. Pedro foi crucificado, diz a história, que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi degolado. O próprio Tomé, que dizem ter descido para a África, também foi morto. Todos eles, eu poderia contar a história de todos eles foram mortos. Todos eles foram martirizados. Menos o apóstolo do amor. Diz a história também que ele foi jogado no caldeirão de água fervente, ele não morreu e aí jogam ele para a ilha de Patmos. E lá ele morre de velhice. Então, irmãos, a santificação é isso. É entender aquilo que Deus tem nas nossas vidas, aquilo que nós temos buscado e aonde nós podemos chegar em relação a essas coisas. Onde nós podemos chegar em relação à santificação? Aonde nós podemos chegar em relação a fazer a vontade de Deus? Lá em 1 Pedro, também é um texto que está durante a semana, diz o seguinte: como filhos obedientes, não vos se conformando com as concupiscências, ou seja, com os pecados, com as iguarias desse mundo, que antes havia na vossa ignorância, ou seja, o tempo da ignorância, a gente fala muito. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o Pedro está chamando aqui, o autor da carta de Pedro está chamando aqui a atenção, o próprio Pedro, para a santidade. Olha, vocês estavam vivendo na época da ignorância, agora não estão mais. A própria Bíblia nos relata, aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mata, não mate mais. Então a gente precisa entender essas coisas e sabermos que vocês não foram chamados, eu não fui chamado, nós não fomos chamados para vivermos nas concupiscências do mundo, mas para vivermos a santidade de Deus. O último texto, que é Romanos 12, de 1 a 8, Paulo, e o Romanos é uma carta muito teológica. Eu digo que se você quer entender Romanos, você tem que ler no mínimo Romanos 15 vezes seguida. É a carta mais teológica que eu entendo que esteja na Bíblia, mas é uma carta de muito esclarecimento se buscada com os olhos da fé. E eu tenho certeza que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos em relação a isso. Mas Paulo fala o seguinte: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. E quando eu falo aqui de sacrifício vivo, irmãos, eu estou falando de Jesus Cristo, o único que se sacrificou. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o culto do psique. Não agir levianamente, mas agir de uma forma saudável. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí Paulo vai até o versículo 8, eu não vou ler todo, porque a gente já leu durante a semana, mas tem uma parte que eu gosto muito, que ele fala assim: que, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministrar, seja em ministrar. Se é ensinar, e aí eu quero que você preste atenção, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparta, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Paulo, ele nos chama a atenção nesses textos, e ele começa lá falando sobre o culto, né, de Jesus ali, que foi um culto vivo, um sacrifício vivo. E nós, como acabamos de falar agora, como temos vivido? Como temos apresentado a nossa santidade perante a sociedade? Como você tem se apresentado? Devemos entender essas coisas e devemos, acima de tudo, estarmos atentos a fazermos a vontade de Deus de uma forma boa, agradável e perfeita. Porque o que é bom nos agrada. O que nos agrada é perfeito. E contudo, prontamente vai atender à vontade de Deus. Deus não nos chamou, irmãos, para ficarmos vivendo de qualquer forma, mas nos chamou para vivermos a vida de santidade. Eu quero ler aqui a única parte da revista que a gente vai ler aqui, que são as perguntas que eu achei bem interessantes, que é para pensar e agir.
que a primeira pergunta é, olhando a sua vida cristã, em que nível de intimidade você se encontra? Como está a sua intimidade com Deus? Seu a sós com Deus, como está? Segunda pergunta, quanto tempo você dedica para conhecer a vontade de Deus através da sua palavra? Às vezes as pessoas falam, não sei qual é o meu dom. Mas você já perguntou a Deus e você tem lido a palavra para entender qual é o seu dom? Você pode dizer que ama a Deus? Você pode dizer, irmãos, que você ama a Deus? Lembre-se que para amar a Deus, você tem que amar o seu irmão na horizontal, amar os seus irmãos, amar o seu próximo, tá? Quando você fizer isso na horizontal, você atingir a Deus na vertical. Se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. E a quarta e última pergunta que é, sabendo que amar a Deus é renunciar ao mundo e às suas paixões, quem você tem amado de verdade? Quem você tem renunciado? Renunciado à sua vida ou renunciado a Jesus Cristo? Devemos parar e pensar naquilo que realmente nós estamos fazendo. Porque Deus é um Deus santo. E Ele fala, buscai a santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. Devemos buscar a paz com todos e realmente essa santificação, senão nós não veremos a Deus. E buscar a santificação é renunciar à carne, renunciar às nossas vontades, às nossas paixões e tudo aquilo que realmente tem nos atrapalhado de vivermos o melhor de Deus. E eu espero que neste domingo você viva o melhor de Deus, não só você, mas também a sua vida, sua família.